Vou viajar de carro e quero usar robôs para cuidar dos meus gatos à noite de forma remota. Sempre tive vontade de tomar café da manhã, almoçar e jantar em 3 países diferentes no mesmo dia. Comida de gente não é para gatos e quando eu viajo, costumo deixar alguém cuidando do Ralph e da Bella. No ano passado, fiz um vídeo sobre tecnologia inteligente para gatos e isso me deu uma ideia. Será que robôs conseguiriam cuidar dos gatos completamente? Deixa eu apresentar os equipamentos. Primeiro, na parte da alimentação. Este é um dispensador de ração seca que eu comprei há bastante tempo para o vídeo do trem do café da manhã. Você pode controlá-lo pelo aplicativo ou programá-lo para alimentar os gatos em horários definidos. Depois, eu costumo usar esses 2 alimentadores com microchip, que mantém ração seca e úmida sob uma tampa de plástico. O problema é que eles só comportam uma refeição, o que não é ideal para cuidar dos gatos por várias horas. Em vez disso, eu tenho 2 desses aqui. Basicamente, eles funcionam como um carrossel. Você pode pré-carregá-los com 3 refeições de comida úmida, manter algumas refrigeradas e frescas, e eles giram para alimentar os gatos novamente, seja em horários pré-programados ou quando acionados manualmente pelo meu celular. Estou usando esses aparelhos há alguns dias para acostumar os gatos, e eles estão funcionando muito bem. No vídeo sobre tecnologia para gatos do ano passado, eu comprei uma fonte de água para eles. Muitos gatos só bebem água corrente e o Ralph adorou, mas vários de vocês apontaram nos comentários uma falha grave de design. Em caso de queda de energia, a água para de correr e fica inacessível. Por isso, optei por uma fonte mais aberta, que não sofre com esse problema. É a mesma que eu testei quando o irmão do Ralph, o Tom, ainda estava aqui. Então, já falamos de comida e bebida, mas isso inevitavelmente leva a... Bom, vamos precisar de uma caixa de areia. Esta é uma caixa de areia elétrica. Quando o Ralph ou a Bella usam, sensores de movimento detectam o momento em que eles saem. Depois de alguns minutos, um tipo de pente metálico empurra o que eles fizeram para um compartimento separado na extremidade, antes de tudo voltar ao normal. Isso mantém tudo discreto e sem cheiro. Os gatos usam esse sistema há anos, mesmo sendo 2. Ela precisa ser esvaziada a cada 2 semanas, então aguenta tranquilamente a noite inteira. Além disso, eu sei que tem havido muita discussão ultimamente sobre certas caixas de areia elétricas que podem ser perigosas para os gatos. Mas fiquem tranquilos, esta aqui é segura. E por fim, temos apenas 5 câmeras. Posso acessá-las remotamente, girar, inclinar e usar visão noturna. Eu as instalei na cozinha, sala, corredor, escada e quarto para ficar de olho nos lugares que os gatos mais frequentam. E se eles saírem do campo de visão, posso controlar esta câmera robô pelo celular. No vídeo de tecnologia, eu não era muito fã, mas de lá pra cá passei a gostar bastante e agora adoro. O problema é que ela não passa por alguns batentes e não consegue voltar para a base de carregamento ficando sem bateria. Removi os acabamentos e coloquei uma rampa de Lego. Será que vai funcionar? Momento decisivo. Boa! Então ele desce fácil. Desculpa, eu sou ruim de pilotar isso. Será que consegue subir de novo? Sim, funcionou. Adicionei outro robô lá em cima e estávamos prontos para começar. Isso não tem muito a ver com gatos, mas eu também tenho este robô aspirador e mop, que sai toda manhã para limpar o chão. Eu odeio bagunça e como o Ralph solta muito pelo, isso ajuda bastante a controlar. Além disso, alguém viria checar os gatos de qualquer forma. A Bella precisa de remédio após cada refeição, e eu não deixo isso por conta da tecnologia. Se algo não funcionar, quero garantir que os gatos estejam seguros e bem cuidados. Com isso, chegou a hora de dizer adeus. Tchau, Ralph, tchau, Bells. Então agora vamos falar dessa aventura. Quero tomar café da manhã, almoçar e jantar no mesmo dia na França, na Bélgica e na Holanda. Vou dirigir pelo Eurotúnel que liga a Inglaterra à França e não estarei sozinho. Conheça o Dan e a Geórgia. O Dan trabalha comigo há cerca de 1 ano e meio e talvez você o reconheça de alguns vídeos. A Geórgia trabalha com a gente há 6 meses. A equipe tem o tamanho ideal e os 2 são excelentes. Você deve ter notado que eu tenho postado bem mais ultimamente e eles são o motivo. Além disso, em uma grande coincidência, uma semana antes de eu postar isso, um canal chamado All The Gear fez exatamente a mesma coisa. 3 refeições em 3 países no mesmo dia e ainda com o mesmo patrocinador. Prometo que não copiei,
Gravei isso semanas antes, mas vale a pena conferir o vídeo deles. É excelente e admito, provavelmente melhor que o meu, mas chega de enrolação. Depois de 1h30 chegamos ao túnel e os gatos ainda estavam aconchegados na cama. Estamos na fila para embarcar no trem para a França e eu estou morrendo de fome. Existe outro componente tecnológico essencial para tudo isso funcionar. Estamos dirigindo dentro de um trem agora? Isso é muito, muito estranho. Estacionamos e tudo ficou ainda mais estranho quando o trem começou a andar e de repente estávamos debaixo d'água a caminho da França. Bem debaixo d'água mesmo. O Eurotúnel passa sob o leito do mar para conectar a Inglaterra à França. E apenas 35 minutos depois, emergimos do outro lado saindo do trem em um país completamente diferente. Estamos na França, isso é muito estranho. Estamos dirigindo pela direita, no lado errado da estrada, e acho que faço as rotatórias de um jeito diferente. Bem estranho. Estamos parando agora, 4 minutos depois de sair do trem, porque meu estômago não aguenta mais esperar. O café da manhã seria em um shopping francês, o que talvez pareça um pouco trapaça. Mas, como ainda era muito cedo, nada estava aberto. Aproveitamos alguns minutos para explorar e, surpreendentemente, havia um escorregador para o andar de baixo. Como observação, tudo isso parecia bem estranho. Eu normalmente não faço vlogs. De certa forma, parecia que eu estava brincando de ser um youtuber, mas não posso negar que foi muito divertido. Logo, nosso café da manhã francês abriu e as coisas também começaram a acontecer em casa. O robô aspirador e o mop estavam acordando para começar o dia, então aproveitei para segui-los com a câmera robô e até esbarrar neles. Parecia que eu estava no Robot Wars, primeira refeição do dia, todos nós muito franceses. Eu peguei um pain au chocolat e um macaron, o Dan pegou um eclair e um croissant, e a Geórgia também pegou um pain au chocolat. Meu copo tinha nome em francês e os dois quiseram café. Você está empolgado, Dan? Estou muito animado. E você, Geórgia? Eu estou. Nossa. Enquanto eu comia, também era hora de alimentar os gatos. Usei o celular para acionar manualmente primeiro o alimentador de ração seca e o Ralph começou a comer imediatamente. O robô de passar pano assustou o Ralph e nenhum dos gatos quis a comida úmida enquanto ele ficava rodando pela casa. Ótimo começo. Tenho certeza de que, quando isso acabar, eles aparecem rapidinho. Seguimos para a Bélgica e nos próximos 90 minutos, a Geórgia assumiu o volante. Sempre me impressiona como é fácil cruzar fronteiras dirigindo pela Europa. Estamos na França. Espera um pouco. Agora estamos na Bélgica. Então estamos quase chegando a Bruges. Foram só 90 minutos e eu nem estou com fome. Eu estou. Os gatos basicamente dormiram pelo resto da viagem. E pouco tempo depois já estávamos quase na próxima parada. Ao chegar às ruas de paralelepípedo de Bruges, fiquei feliz por não estar dirigindo. Geórgia, como é guiar nessas ruas estreitas? Extremamente estressante. A mais estressante que já vivi na minha vida. Até então, tinham se passado apenas cerca de 2 horas desde o café da manhã, então primeiro precisávamos abrir o apetite. Nós vamos subir até lá em cima, subindo os degraus do campanário medieval, e a Bela finalmente está tomando café da manhã. Eram 366 degraus, muito íngremes e estreitos. Essas escadas parecem infinitas. Perto do topo vi algo bem familiar. É um mecanismo parecido com o de uma caixa de música que toca sinos, e eu fiz um vídeo sobre isso em 2018. Os dentes podem ser ajustados para tocar notas específicas em uma ordem específica, e isso é incrivelmente legal. Logo chegamos ao topo e mesmo com o tempo ruim, a vista era incrível. Estou no topo, está chovendo muito, e eu não faço ideia de onde estão os gatos. A descida parecia ainda mais íngreme e pior, estava escorregadia, mas pelo menos estávamos ficando com fome. Depois de uma rápida parada na loja de chocolates, onde o Ralph apareceu por um instante e passou por baixo da cama, eu já estava pronto para o almoço. E acho que este lugar compensa muito mais do que o clima meio preguiçoso do anterior. Estamos esperando o almoço em Bruges e os gatos não estão em lugar nenhum. Eu fui bem tradicional com o hambúrguer. O Dan pediu costelas e o Jorge pegou um ensopado de carne Flamengo. E tecnicamente, batatas fritas com maionese são tradicionais na Bélgica. Vou contar isso como válido, a comida estava deliciosa. E aí, Dan? Eu escolhi as costelas que estavam no cardápio tradicional e estão muito boas. Geórgia? Ainda estou mastigando. É uma pena que não tenhamos tido mais tempo em Bruges.
mas consegui encontrar algumas notas de €0. Sim, eu ainda coleciono. Já tenho várias centenas agora. Mas então era hora de voltar para o carro e seguir viagem para a Holanda. Cerca de 19 minutos atrás, entramos na Holanda sem perceber. Não vi nenhuma placa. Faltava um pouco mais de 2 horas até Amsterdã e eu já estava morrendo de fome. Como eu não via os gatos havia um tempo, o Dan mandou o robô dar uma olhada. O Ralph ficou meio apreensivo no começo, mas depois consegui essa imagem absolutamente gloriosa dele investigando o robô. A Bella estava escondida debaixo da cama, com os olhos arregalados, como sempre. Enquanto isso, esse foi o trecho mais longo e contínuo da viagem, com cerca de 3 horas e meia. Cruzamos várias pontes e inúmeros túneis de autoestrada. Perdi a conta de quantos foram. A essa altura já eram cerca de 5 da tarde. O Dan e a Geórgia tinham pegado no sono e eu só queria chegar logo. Acho que estamos chegando perto, depois de mais uns 700 mil túneis. Chegamos a Amsterdã e fui conferir o meu quarto. Então eu tenho uma escrivaninha, um banheiro bem estiloso e a minha cama fica ali em cima. Olha essa torneira. Quando eu ligo, a água enche e sai por cima. Isso é ridículo. Por mais famintos que estivéssemos, a loja da Lego estava prestes a fechar. Então demos uma olhada rápida antes de seguir para completar nossa missão. Precisamos achar um lugar para comer. Amsterdã é uma das cidades mais bonitas do mundo, mas mesmo sendo cultural e charmosa, às vezes a gente só quer uma pizza. Era um cardápio bem tradicional. Pizza, massa e hambúrguer, claro. Enquanto esperávamos a comida, o Ralph e a Bella já estavam jantando. Eu pedi pizza, o Dan pediu pizza e o Jorge também pediu pizza. E é isso mesmo. Conseguimos 3 refeições em 3 países no mesmo dia. Mesmo não sendo as refeições mais tradicionais, deu certo. Os gatos também terminaram o jantar deles e nós fomos dormir cedo. Vamos encerrar o vídeo por aqui. Na hora de deitar, a cama parecia muito alta e os gatos aprontavam várias travessuras lá em casa. A tecnologia funcionou perfeitamente, embora quando voltei no dia seguinte, a casa inteira estivesse com cheiro de ração de gato, o que foi bem nojento. Olá, como você está? Olá, Ralph. Sentiu minha falta?